Muito bem, graças a Deus. Já estamos de volta aí. Muito bem, já estamos de volta e vamos ouvir agora a pregação da Palavra de Deus com a pastora Elisângela. Graça e paz para todos. Graça e paz, pastora Elisângela. Fique à vontade para transmitir a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus. Já desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Já louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Deus pela sua infinita bondade, misericórdia, pelo seu infinito amor. Também desejo enviar as minhas saudações aos amados irmãos que fazem parte ali da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, Vai aqui a graça e a paz do Senhor para todos os amados irmãos, E também para os nossos amigos ouvintes que estão ouvindo aí pela Rádio Imprensa FM e também assistindo a nossa live. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos e amigos. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez na Rádio Imprensa FM para levarmos a mensagem de salvação, a mensagem de redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos hoje um tema da Palavra de Deus, bem conhecido no meio de nós, no meio do povo de analisar as Escrituras, de ler a Palavra de Deus, Nós vamos falar nesta noite a respeito de Filipe e o eunuco etíope, Que está em Atos, capítulo de número 8, versículo do 26 ao 39. Antes de iniciarmos a ministração da Palavra de Deus, está conosco Lúcia Alves, Rafael Henrique, Eduardo Ventura, Sônia Conceição. Deus abençoe. Boa noite, meu querido cunhado Eduardo. Deus continue abençoando a sua vida. Também vai aqui um abraço para Edileuza Santos, E todas as filhas aí do Eduardo, lá de Diadema, na sintonia do programa Voz Apostólica. Também Antônia Rogéria, agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas vamos aqui à leitura da Palavra de Deus. Você que tem aí um exemplar da Bíblia na sua casa, leia juntamente comigo em Atos, capítulo de número 8, versículo do 26 ao 39. Nós vamos ler a Palavra de Deus, tá certo? Vamos ler na Nova Tradução Linguagem de Hoje. Se você tem por aí um exemplar da Almeida Revista e Corrigida, saiba que praticamente é o mesmo significado das palavras, só que são, na linguagem que eu vou ler, mais explicado, mais inteligível. Então vamos ler Atos 8, 26 ao 39, que está escrito o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe.
o funcionário perguntou a Filipe. Deixa eu ver aqui. Me perdi aqui na leitura, mas vamos voltar. Filipe se aprontou e foi no caminho, e ele viu o eunuco da Etiópia, que estava voltando para o seu país, né? Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender? Veja bem a pergunta: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o eunuco. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o eunuco estava lendo era esta: ele era como o cordeiro que é levado para ser morto. Era como ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. Então eunuco perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa. De quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou de outra pessoa? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário, ou seja, ao eunuco, a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. Será que eu posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o eunuco disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, levando-o embora. O eunuco não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. E de repente Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades até chegar em Cesareia. Veja que coisa importante nós lemos aqui, acabamos de ler esse texto da palavra de Deus, importantíssimo, muito conhecido no meio evangélico. Quantas pessoas já pregaram a respeito desse texto, né, aqui de Atos capítulo 8, a partir do 26 ao 40, aonde conta a história do eunuco etíope e de Filipe, que foi enviado, o evangelista Filipe, para pregar o evangelho àquele eunuco. Então nós vamos ver aqui, nessa noite, um pouco a respeito, vamos entender realmente, quem era essa pessoa, eunuco etíope, né? Ele é o personagem mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do 26 ao 40, o qual se converteu sob o ministério de Filipe, o evangelista. E ele possuía uma posição de influência na corte da Etiópia. Ou seja, ele era um alto oficial, tesoureiro real da rainha de Cândice. Então nós vemos que o eunuco, ele era uma pessoa influente. Ele era uma pessoa influente na corte da Etiópia. Então nós vemos que ele era o tesoureiro real da rainha de Cândice. Embora não haja nenhuma referência textual à sua castração, alguns estudiosos acreditam que ele possa ter sido fisicamente o eunuco, o que o colocaria como um prosélito de portão. Isto é, ele foi a Jerusalém para adorar, mas pode ter sido impedido de participar ativamente dos ritos judaicos por conta da lei expressa em Deuteronômio 23 e versículo 1. Nós vemos que havia uma proibição na lei judaica que os eunucos não poderiam entrar no templo. Então o relato bíblico nos informa
que enquanto ele voltava à sua terra, ele lia o livro do profeta Isaías, no caso, utilizando a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Conforme sua citação do capítulo 53, Filipe o encontrou no caminho, pregou o evangelho a ele e, após sua pronta aceitação, Filipe o batizou em um local próximo ao caminho em que estavam. Após o batismo, Filipe foi tomado pelo Espírito do Senhor e o eunuco não viu mais, porém continuou seu caminho com grande alegria. Então nós vemos aqui, foi um breve resumo sobre esse texto, mas nós vemos aqui nesse texto coisas importantíssimas. Nós vamos aprender a respeito da obra do Espírito Santo no coração do homem. Nós sabemos que é o Espírito Santo que coloca a fé no coração das pessoas para a salvação. Nós vamos aprender bastante coisas importantes aqui nessa noite. Está conosco também Kleber Oliveira da Costa, também Adriana Melo, Enia Leal. Deus abençoe, graça e paz a todos. Obrigada pela audiência. Então nós vemos que a tradição, nós estamos lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo do 26 ao 40, onde conta a história do eunuco e de Filipe. Né? Então você que está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar lendo, você que entrou agora na nossa live. Então nós vemos aqui que a tradição etíope defende que esse eunuco foi o primeiro evangelista de sua nação, se tornando fundador do cristianismo na Etiópia. Porém, não há muitos indícios que comprovem essa afirmação, já que as primeiras evidências de uma igreja etíope ocorreram após o século III depois de Cristo. Então, isso são pensamentos de estudiosos, de teólogos que pensaram dessa forma, né? Mas nós vamos ao ponto-chave da mensagem. Nós vimos que Filipe, levando o evangelho ao território samaritano, Deus abençoou seus esforços e muitas pessoas foram levadas à fé em Cristo e batizadas. Não sabemos ao certo quanto tempo isso durou, mas parece que, bem no meio do avivamento de Samaria, o Senhor enviou um anjo para dizer a ele para deixar aquela região. Nós vemos no capítulo anterior, nas passagens anteriores a esse capítulo 8, versículo 26, fala que Filipe estava pregando o evangelho, havia muitas pessoas que se converteram, que foram batizadas, mas aí de repente no meio da sua missão, ao pregar o evangelho no meio de um avivamento total, nós vemos que o Espírito Santo fala com Filipe. Vamos ver, ele devia ir para o sul, para uma estrada deserta que descia de Jerusalém a Gaza. Deus providenciou o encontro entre o Filipe e certo homem, um eunuco etíope que voltava para casa depois de ter ido adorar em Jerusalém. Deus abriu o coração daquele homem e Filipe o levou à fé em Jesus Cristo. Então nós vemos que em meio àquele momento maravilhoso que Filipe, o evangelista, estava pregando, anunciando o evangelho, aonde muitas pessoas se converteram ao evangelho, foram batizadas, e aí o Espírito Santo, Deus envia um anjo para falar com Filipe e manda ele ir para o sul, né? Para o sul, e lá ele ia encontrar um homem. E nós vamos ver, nós vemos nessa leitura tudo o que aconteceu nesse encontro, tudo o que nós vamos aprender nessa noite vai ser maravilhoso. Nós vemos que nos tempos bíblicos a Etiópia se referia à região sul de Assuã, no Egito, incluindo o norte de Khartum, no Sudão. Desta forma, o homem devia ser um eunuco sudanês e também devia ser negro. Não sabemos se ele era fisicamente eunuco ou se era apenas um título de um alto oficial da corte. Ele era o equivalente do secretário do tesouro da rainha de Cândice. Era um título dinástico, como Faraó ou César, não o nome da rainha. Então nós vemos aqui que aquele eunuco, ele era uma pessoa importante. Ele era o tesoureiro da rainha de Cândice.
O título dele era muito importante naquela época. Então nós vemos que esse eunuco, ele era da região sul, ele era sudanês. Então nós vemos que a história reflete 4 elementos na conversão de uma alma. Sobre a história dele, você vai ler detalhadamente lá em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40, mas nós queremos fixar algo importante aqui nessa noite. O que a história reflete são 4 elementos na conversão de uma alma. E aí você pode dizer, mas pastora Elisângela, que tipos de elementos são esses? Eu quero aprender nessa noite o que é que reflete nesse texto, quais são esses 4 elementos na conversão de uma alma. E nós vamos começar pelo número 1, que diz a iniciativa e a preparação do Espírito Santo. Nós vemos que o eunuco, ele vinha de Jerusalém, e tudo indica que ele foi para adorar, mas só que ele teria direito de ficar só apenas no pátio do templo. Ele não teria direito por lei de entrar no templo para adorar a Deus. Então, porque ele era eunuco e gentil de outra nação, naquela época ele não tinha o direito de entrar no templo. Ele só poderia ficar no pátio para adorar. Está conosco também Erotide Silva, Maria Moreno, Maria Alves. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada pela audiência. Então nós vemos que por lei, aquele eunuco, ele não poderia entrar no templo. Havia ainda um complexo, porque os judeus daquela época, eles achavam que a salvação era somente para os judeus. Eles tinham uma mente restrita e eles achavam que só quem teria direito de salvação era o povo judeu. E o povo gentílico não tinha direito de salvação. Veja que coisa terrível e como era a mente dessas pessoas naquela época. Então nós vemos que a iniciativa e a preparação foi toda do Espírito Santo. Mas por que, pastora Elisângela? Não foi ele, o eunuco, que decidiu pegar um exemplar naquela época do Antigo Testamento e começar a ler? Não foi ele que decidiu ir a Jerusalém adorar? Mas eu quero dizer para você nessa noite, talvez você pense dessa forma que foi ele que decidiu. Mas eu quero dizer para você nessa noite que ele não decidiu. Tudo estava determinado por Deus para que aqueles momentos ocorressem. Tudo estava determinado por Deus. Justamente também estava determinado por Deus a sua ida a Jerusalém para adorar. Estava determinado por Deus Felipe ir ao encontro do eunuco para pregar o evangelho. Então nós vemos que a primeira iniciativa é a preparação do Espírito Santo no coração do homem. Para alguém se render à salvação, para alguém crer em Cristo como seu Salvador, ele precisa que o Espírito Santo prepare o seu coração para isso. E nós vamos ensinar nessa noite e mostrar para você o que realmente a palavra de Deus diz, provando com referências bíblicas aqui, para que não haja dúvida no coração de ninguém. Então nós vemos que a primeira iniciativa é a preparação do Espírito Santo no coração do homem. Segundo, a palavra de Deus que penetra a mente e o coração dos pecadores. Olha que coisa maravilhosa. Há um mito na mente das pessoas que diz, não, para a salvação você tem o direito de escolher, você que manda na sua própria vida, você que tem poder sobre as suas decisões. Nós podemos ter poder sobre as nossas decisões em vários outros aspectos. Nós podemos decidir a cor do carro que nós vamos comprar, da roupa que nós vamos usar, da pessoa que vamos nos casar. Tudo isso são coisas que nós podemos decidir.
Nós podemos decidir sobre a casa, da forma que nós queremos comprar para morar, a pintura da casa, a decoração, tudo isso, é claro que é o homem que tem poder para escolher. Mas a respeito da salvação, nós vamos provar aqui com versículos bíblicos, estamos na introdução da pregação, mas há versículos bíblicos que provam isso, que o homem, ele precisa da preparação do Espírito Santo no seu coração. A iniciativa completa, ela vem de Deus. A iniciativa para a salvação de alguém, ela começa, o Espírito Santo é que age na vida dessa pessoa. Está conosco também o nosso irmão Romero Remígio. Deus abençoe. Juliana Mariano, graça e paz a todos. Obrigada pela audiência. Então nós vemos no ponto 1 que eu falei aqui, que há a iniciativa e há a preparação do Espírito Santo. Número 2, a palavra de Deus que penetra a mente e o coração dos pecadores. Terceiro, o cristão obediente que explica a mensagem do Evangelho. E número 4, a resposta de fé, obediente da pessoa que ouve a mensagem. Então, esses são 4 pontos. Você que gosta de pregar o Evangelho para as pessoas que não são crentes, saiba de uma coisa, nós vemos que a iniciativa, o Espírito Santo prepara um momento para você se dirigir àquela pessoa, para que aquela pessoa venha ter tempo para ouvir a pregação da palavra. Isso é uma ação, a preparação do Espírito Santo. E nós vemos nesse capítulo 1 a preparação do Espírito Santo em tudo para que o eunuco viesse ouvir a palavra. Nós vemos que Filipe, ele estava em outro determinado lugar pregando o Evangelho. Aí um anjo diz, olha, vai ao sul e lá você vai encontrar um homem numa carruagem e você vai pregar para ele. Nós vemos aí que tudo isso foi obra do Espírito Santo. E quando Filipe chega diante daquela carruagem, um homem influente, ele não era um escravo, como eu já vi alguém pregando por aí, que o eunuco era um escravo. Não, o eunuco, ele era um homem influente no reino da rainha de Cândice. Ele era o tesoureiro real da rainha. Ele era uma pessoa influente, importante. E nós vemos ali que Filipe, ele não teme. Ele se aproxima da carruagem em que o eunuco estava. E a Bíblia diz que o eunuco estava lendo Isaías 53. Exatamente o capítulo de Isaías 53, que fala a respeito da morte de Cristo, do seu sacrifício salvífico. E ele estava lendo, mas nós vemos que as Escrituras não escondem a parte que diz que ele não estava entendendo nada do que lia. E aí nós vemos que Filipe se aproxima da carruagem e pergunta, você entende o que você está lendo? Ele disse, não. Como eu vou entender se não há quem me ensine, se não há quem pregue para mim? E nós vemos que Filipe sentou ao seu lado na carruagem, seguiram o caminho e Filipe foi falando da morte de Cristo, da sua ressurreição, do seu sacrifício para libertar as vidas, para salvar as almas. Filipe foi pregando a palavra para ele. E chega num determinado momento em que o eunuco, Filipe faz a pergunta para ele, você crê que Jesus é o Senhor? Que Jesus é aquele que veio para salvar? Você crê que Jesus é aquele que você leu nas Escrituras ao seu respeito? Ele disse, sim, eu creio que Jesus é o Senhor. E aí quando ele chega num determinado lugar aonde havia água, a Bíblia diz que o eunuco olhou a água e disse, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe disse, nada te impede. Você não creu no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador da sua vida? Então foi e o batizou. Nós vemos aí a preparação do Espírito Santo para isso. Nós vemos que o Espírito Santo, ele preparou todo aquele momento. Ele preparou tudo. Nós vemos a iniciativa do Espírito Santo. Se um anjo não fosse falar com Filipe
Como será que Filipe ia se chegar àquele homem se Filipe estava em outra localidade, em outro lugar? Então nós vemos que é importante nós sabermos que o Espírito Santo, a salvação, ela é totalmente de Deus. Ela é totalmente dada por Deus. O homem por si só, ele não pode tomar a decisão de se salvar. Imagine só se Deus entrega a nossa salvação na nossa mão e diz: toma aí tua salvação, faz dela o que você quiser. Imagine o que nós, como pecadores falhos, o que não iria acontecer. Então nós vemos aqui o primeiro ponto dessa mensagem, o seguinte: Deus soberanamente toma a iniciativa da salvação das almas. Nós vemos que Deus toma a iniciativa da salvação das almas. Chama ali teu pai, teu pai. A soberania de Deus na salvação do etíope é o tema principal desse texto. Deus enviou um anjo para dizer a Filipe para ir a um determinado lugar distante. Ele fez os caminhos de Filipe e do eunuco se cruzarem. Olha que coisa linda, maravilhosa. Deus fez o caminho de Filipe e de quem? Do eunuco se cruzarem. Foi Deus, obra do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que ele disse a Filipe para se aproximar do carro do homem, ou seja, do carro do eunuco. Naquele momento, Deus também fez com que o homem estivesse lendo em voz alta. Isso era um costume naquela época. Nós vemos que a maior parte das pessoas do mundo antigo, eles liam as escrituras em voz alta, para todos que estivessem ao redor ouvirem também. Então isso era um costume. E aquele eunuco, ele estava lendo lá o capítulo 53 de Isaías, e ele estava lendo em voz alta o livro de Isaías, e não uma parte de qualquer livro, mas justamente o capítulo 53. Não há no Antigo Testamento uma brecha melhor do que essa para a pregação do Evangelho. Veja que coisa importante. Se você que gosta de pregar o Evangelho, leia lá Isaías capítulo 53. É aqui que está descarregando. Veja aqui se está carregando de novo o celular. Então vai aparecer economizador de energia. Está carregando não, né? Então nós vemos a palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus em Isaías 53 fala sobre isso. Fala sobre a obra salvífica de Jesus. Nós vemos que não há brecha melhor do que essa para pregar o Evangelho. Para pregarmos o Evangelho, ao lermos Isaías 53, fala sobre toda a obra redentora de Jesus na cruz. Se você quer conhecer mais sobre a obra da redenção de Cristo, leia lá Isaías capítulo 53 e você vai ver tudo que está escrito a esse respeito. Não há no Antigo Testamento uma brecha melhor do que essa. Naquele exato instante, depois do eunuco crer em Cristo, eles encontraram a água e assim o homem foi batizado. Naquela hora o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Está lá em 8:39 de Atos. Algumas pessoas não acham que isso seja um milagre, mas para mim sim, parece um milagre. A palavra arrebatou é a mesma usada para descrever a igreja sendo arrebatada, que está lá em 1 Tessalonicenses 4:17. Nós vemos que Filipe, ele foi arrebatado, o Espírito Santo o arrebatou, Deus o arrebatou para outro lugar. Portanto, Deus foi soberano para fazer Filipe ir ao encontro do eunuco e também para levá-lo a outro lugar. Como toda a Escritura proclama, Deus é quem soberanamente trabalha para salvar os seus eleitos. Deus é quem trabalha em tudo. Deus, ele planeja tudo para a salvação de alguma pessoa. Deus, ele planeja a salvação do seu eleito de uma forma soberana.
que a mente humana, o homem não pode entender. Muitas vezes são pessoas que são lançadas em leitos de enfermidades. Muitas vezes são pessoas que têm que passar por problemas difíceis na sua vida para se chegar a Deus, para se chegar à salvação. Então nós vemos que tudo isso é preparado por Deus para que a pessoa ela seja salva. Deus, ele prepara tudo soberanamente, ele trabalha, ele opera soberanamente para que os seus eleitos sejam salvos. Está conosco também Ruth Silva, José Gomes. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Obrigada pela audiência. Observe duas coisas a esse respeito. Primeiro, Deus nem sempre age da forma que gostaríamos que ele agisse. Olha que coisa importante. Deus nem sempre age da forma que nós gostaríamos que ele agisse. O eunuco tinha acabado de realizar uma viagem de cerca de 1.600 quilômetros a Jerusalém. Após essa jornada longa e considerável, e considerando que ele deve ter ficado por lá durante algum tempo, porque o Senhor não enviou um dos apóstolos em Jerusalém para pregar a ele o evangelho. Olha essa pergunta. Se o eunuco estava lá em Jerusalém, como ele viajou tanto, 1.600 quilômetros aproximadamente a Jerusalém, nós vemos que por que Deus não usou um dos apóstolos que estava lá em Jerusalém para pregar para ele? Talvez as pessoas tenham uma dúvida a respeito disso. Talvez as pessoas, ao lerem a palavra de Deus, não entendem muitas vezes os planos, os projetos de Deus. Por isso que eu disse que a nossa mente falha, pecadora, de humano, nós não conseguimos entender, porque Deus nem sempre trabalha da forma que nós gostaríamos que ele trabalhasse. Não era mais fácil Deus usar um apóstolo que já estava lá em Jerusalém do que tirar o evangelista Filipe da sua missão para o levar ao caminho aonde o eunuco estava? Então nós vemos aqui que Deus ele nem sempre trabalha ou age da forma que nós queremos que ele faça. E aí nós vemos as pessoas hoje em dia por aí. As pessoas dizem, Deus vai fazer isso na sua vida. Deus, ele vai fazer tal coisa na sua vida. Pode confiar que Deus vai fazer. E muitas vezes Deus age, mas Deus age da maneira dele, da forma que ele quer e do jeito que ele quer. Nunca, nem sempre, Deus ele age da forma que ele saiba que vai nos prejudicar. Mas ele age da maneira que ele quer agir. Então nós observamos aqui que aquele eunuco, ele andou uma caminhada na sua carruagem muito extensa. E por que Deus não usou um profeta lá de Jerusalém, aonde ele tinha descido para adorar e aonde ele com certeza passou alguns dias lá? Era mais fácil. Mas Deus nunca, ou seja, não posso dizer nunca, Deus nem sempre age da maneira que nós queremos. Nem sempre. Então, após essa longa jornada, ele poderia ter levado o homem a Cristo e lhe dado um curso intensivo de discipulado antes da sua partida. Enquanto isso, Filipe poderia ter continuado seu profícuo, que quer dizer seu ministério frutífero, ministério em Samaria. Tempos depois, Filipe fixou residência em Cesareia, onde um centurião precisava ouvir o evangelho. No entanto, em vez de mandar Filipe, que já estava lá em Cesareia, Deus manda Pedro, que não estava em Cesareia. E eu preguei aqui, se eu não me engano, na última ministração, eu preguei sobre Cornélio. Então nós vemos que Filipe, ele estava lá em Cesareia. Cornélio morava lá em Cesareia. E por que Deus não usa Filipe, que estava naquele lugar, para pregar para o centurião Cornélio naquele mesmo lugar?
Não, Deus tira Pedro de outra localidade e leva Pedro para Cesareia. Então nós vemos que nessas duas conversões, duas coisas em comuns aconteceram. Nós vemos que a primeira coisa em comum que aconteceu entre o eunuco e entre o eunuco e entre Cornélio, nós vemos que todos dois eram gentios. Pela lógica, nenhum dos dois tinha direito da salvação. Nós vemos que o que acontece? O eunuco havia vindo de Jerusalém, que estava adorando. Deus poderia muito bem ter usado um apóstolo lá em Jerusalém, mas assim não foi a vontade de Deus. Deus tira Filipe de Samaria e coloca Filipe no caminho do eunuco. E já com Cornélio foi o seguinte: Cornélio morava em Cesareia, Filipe, o evangelista, estava em Cesareia, mas Deus trabalha de uma forma diferente. Deus manda buscar, Deus manda um anjo falar com Filipe, Deus manda um anjo falar com Pedro, para pregar para Cornélio. Então nós vemos que coisa importantíssima aconteceu. Então nós vemos o trabalhar do Espírito Santo em todo momento para que o evangelho chegasse ao eunuco. Nós vemos o trabalhar do Espírito Santo. E há pessoas que dizem: não, você tem o poder para escolher a salvação. Você é um homem que escolhe ser salvo. É um homem que escolhe a Deus. Mas nós vemos que toda a Bíblia resiste ao contrário. A Bíblia diz que Deus, ele veio para salvar os seus eleitos, os seus escolhidos, aquele que ele escolheu antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de você vir ao ventre da sua mãe. O Senhor o escolheu e o elegeu para a salvação eterna. Então nós vemos aqui que aquele eunuco, por direito, pela lei, ele não tinha direito nenhum à salvação, à redenção. Mas nós vemos que o Espírito Santo, ele preparou. Deus, ele agiu em tudo. Deus, ele fez tudo o que estava na sua mente para que o evangelho chegasse àquele eunuco que era gentio. Então nós vemos aqui, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E em segundo lugar, nós vemos aqui que tempos depois Filipe fixou residência em Cesareia. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Em segundo lugar, note que o alvo de Deus é o mundo. Missões estrangeiras não são algo que a igreja ou algum estrategista brilhante possa forjar. E aqui vai um recadinho aos amados irmãos que dizem assim: nós temos que criar estratégias para que o evangelho chegue às pessoas. Nós temos que fazer algo para que as pessoas se cheguem ao evangelho. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão, que prega o evangelho, que prega a palavra. Você não tem que fazer nada. Toda obra é do Espírito Santo. Não adianta estratégia A, estratégia B. Mas nós sabemos que o que adianta é pregar o evangelho da cruz, sem mistura, o evangelho da redenção. O homem por si, ele não pode usar estratégia nenhuma para salvar alguém, porque a salvação não depende do homem. A salvação, ela é totalmente dependente de Deus. Nós, para sermos salvos, dependemos unicamente de Deus. Se você é um escolhido, saiba que Deus, ele vai agir, ele vai fazer algo e vai te trazer para o seu lugar. Então nós vemos que as pessoas dizem: vamos bolar estratégias, vamos forjar aqui um plano para alcançar vidas, vamos bolar uma estratégia. Nós vemos que elas são projeto de Deus. Nós vemos que todas as estratégias, elas dependem de Deus. Todas as estratégias, elas vêm unicamente de Deus. O homem em si, ele pode ser o maior evangelista, mas se Deus não quer salvar, Deus não salva. E se ele quer salvar, ele salva. Porém, Deus não veio para salvar todos os homens indistintamente. Deus veio para salvar os seus escolhidos, os seus eleitos. Então elas são projetos de Deus. Ele enviou Filipe para evangelizar aquele gentio da Etiópia. Já foi observado que em Atos 8 temos a conversão de um filho de Cã. Olha aí, a descendência de Noé. O filho de Cã, descendente de Cã. Em Atos 9, quem foi esse? Nós vemos aqui que foi observado em Atos 8 a conversão de um filho de Cã. E em Atos 9,
de um filho de Sem. Quem era esse? Paulo, o conhecido Saulo de Tarso. Ele era descendente de Sem, do filho de Noé. E em Atos 10, de um filho de Jafé. De um filho de Jafé, o centurião romano. Olha que coisa linda. Em Atos 2, Deus ele age na vida do centurião, que era um descendente do filho de Cã, que era a região da África naquela época. Em Atos 9, de um filho de Sem, que era Paulo. Em Atos 10, um filho de Jafé, o centurião romano. Estes três representam as divisões da raça humana após o dilúvio. Dessa forma, Lucas está nos mostrando que o evangelho alcança todas as nações, exatamente como ordenado por Jesus em Apocalipse 5 e 9, que diz o seguinte: João vê diante do trono de Deus 4 seres viventes e 24 anciãos cantando: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. De toda tribo, Deus tem os seus eleitos. De toda língua, Deus tem os seus escolhidos. De todo povo e nação, Deus tem os seus eleitos. Então Jesus, ele comprou com o seu sangue os seus escolhidos, os seus eleitos. Até que todos a quem Jesus comprou com seu sangue sejam levados à salvação. Que palavra maravilhosa nós aprendemos aqui de Deus. Que versículo que nos inspira, que nos enche cada vez mais de alegria. E sabemos que fomos escolhidos, elegidos pelo Senhor. Nós precisamos, como Paulo, colocar o seguinte: tudo suportar por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Onde é que está escrito, pastor, esse versículo que fala da eleição dos eleitos? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. E por isso eu suporto tudo com paciência por amor aos escolhidos de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Segundo ponto da nossa mensagem: Deus usa sua palavra para penetrar a mente e o coração dos pecadores. As pessoas podem perceber a existência de Deus e alguns de seus atributos por meio das coisas criadas por Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Nós vemos que a natureza por si própria, ela já prega para o homem. Não existe aquela ideia na mente das pessoas de dizer: não, o evangelho nunca chegou em tal lugar. E nós vemos aqui que em Romanos 1 e 20, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo registra, que a natureza, ela faz o papel de pregar o evangelho para as pessoas. Então não existe, amados irmãos, ninguém inocente acerca do evangelho de Cristo. Romanos 1 e 20, desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. No entanto, elas só podem saber como ser salvas por meio da revelação da palavra de Deus, a qual nos fala das boas novas de Jesus Cristo. O conhecimento do verdadeiro Deus
talvez tenha sido levado para a pátria daquele homem quando a rainha de Sabá retornou da sua visita a Salomão, cerca de 900 anos antes. Além disso, havia uma enorme colônia judaica em Alexandria. Centenas de quilômetros ao norte, junto ao rio Nilo, a verdade sobre Deus poderia ter sido difundida para o sul a partir daí. De qualquer forma, o eunuco etíope estava interessado o suficiente em buscar a Deus para fazer aquela longa e difícil viagem a Jerusalém. Ele deve ter ficado um tanto desapontado com o que encontrou por lá. Os fariseus e os saduceus controlavam uma religião extremamente legalista, ritualista e politizada. E isso não só aconteceu naquela época. Ainda hoje existem religiões que são extremamente legalistas, que são extremamente ritualísticas, que são extremamente politizadas, controladas pela política, controlada pelo legalismo, controlado por rituais, por práticas que não estão nas escrituras. Ainda hoje há esse tipo de coisa. Nós vemos aí as igrejas que usam coisas da lei, que usa candelabro, que usa as coisas que o povo judeu usava, traz essas práticas para dentro da igreja, não sabendo que nós somos cristãos, nós não somos judeus para usar as coisas dos judeus. Então nós vemos aqui que são igrejas ritualísticas, que usa esse tipo de coisas. Tem igrejas por aí que manda fazer uma arca e coloca lá no meio da igreja. Tá lá os cristãos adorando aquela arca. Ah, mas porque é bíblico, é um objeto bíblico. Mas nós sabemos que nós somos cristãos, seguidores unicamente de Cristo. Nós não podemos estar fazendo rituais dentro da igreja. Nós não podemos admitir que a igreja se torne politizada, controlada pela política, porque a política só tem coisas sujas, imundas, e na casa de Deus não se mistura o evangelho com política. E hoje é o que nós temos visto, cristãos aí nas redes sociais, torcendo por candidato A, candidato B, misturando. Você é cristão, você tem que usar a rede social para pregar o evangelho de Cristo. Nas igrejas hoje, elas estão como os fariseus e saduceus daquela época, controladas por homens carnais que não têm nada de Deus, que usam a religião legalista, que usa rituais dentro da igreja, a arca da aliança, o candelabro, coisas de lá da lei. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Se somos cristãos, nós temos que seguir unicamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos como gentil, com certeza aquele rapaz, ele não foi bem recebido lá. Com certeza aquele rapaz, ele ficou lá no pátio porque ele não podia adentrar o templo porque ele era gentil. E além do mais, ele era um eunuco. E nós vemos aqui que como gentil, o eunuco ao entrar no templo não podia ir além do pátio. Olha aí o que eu disse dos gentios. Havia até uma separação, um pátio só dos gentios, um pátio só para os judeus. Havia separação. Eram homens legalistas que só pensavam em dinheiro. Para os fariseus e saduceus, só quem valia alguma coisa é quem tivesse muito dinheiro. Aquele homem, ele possuía sim, porque ele era tesoureiro da rainha de Cândice. Mas nós vemos que lá no templo havia um pátio para os gentios e um pátio para aqueles judeus novos convertidos. Nós vemos aí, hoje em dia, tem igrejas controladas pela política, pelos rituais, legalista, tudo isso no meio das igrejas evangélicas de hoje. Adorar a arca, adorar objetos da época da lei. Nós não vivemos mais na lei para adorar objetos. E olhe que aquilo, naquela época, era o seguinte: a arca, ela representava a presença de Deus. Não é que Deus estava lá dentro daquela arca, de maneira nenhuma, porque o nosso Deus é grande, poderoso, soberano, e Ele não cabe em certos lugares.
Então nós vemos ali que aquilo ali, a arca, ela representava apenas a presença de Deus. Está conosco nosso irmão Josinaldo Torres. Graça e paz, irmão. Deus abençoe. Então nós vemos aqui, pelo menos ele voltou de lá com o rolo do profeta Isaías na versão grega da Septuaginta. E ele estava interessado em lê-lo, que não pôde esperar até chegar em casa. E aí nós vemos o trabalhar do Espírito Santo na vida daquele homem. Mas eu quero adiantar as minhas palavras, porque senão vou ficar com mais da metade da mensagem aqui para pregar novamente. Então, depois que o texto foi explicado a ele, Deus usou as palavras proféticas a respeito de Jesus para levá-lo à salvação. Nós vemos aqui que, em terceiro lugar, os cristãos obedientes, Deus usa os cristãos obedientes para explicar o evangelho da sua palavra às almas carentes. Vamos ver aqui mais adiante. Em Isaías 53, ele estava lendo justamente essa passagem. Isaías 53, versículo 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Aí Filipe, portanto, teve de explicar: todos nós somos pecadores. Por causa do nosso pecado, ninguém pode merecer a vida eterna por esforço próprio ou por boas obras. Ninguém merece a vida eterna. E nós encontramos aí, eu vou parar por aqui, nós encontramos aí cristãos que dizem: eu sou melhor do que tal pessoa. Então se acham, pode até não pronunciar a palavra, mas se acham melhor do que outras pessoas, se acham melhor do que aquele drogado que está caído na rua, se acha melhor do que a prostituta que vive no prostíbulo, se acha melhor do que os pecadores que estão lá no mundo. Mas nós sabemos que nenhum de nós merecíamos a salvação. A salvação, meu irmão, não pertence a você. A salvação, ela pertence a Deus. Então nós vemos aqui que não há nada em nós, que nada, nenhuma fagulha nossa, para que nós possamos ser salvos. Tudo depende de Deus, tudo depende do Senhor. E aqui nós vemos o seguinte: Jesus Cristo suportou na cruz a ira de Deus pelos nossos pecados. Jesus, ele se fez maldito no nosso lugar. Jesus, ele suportou toda a ira de Deus, foi derramada sobre o seu Filho para nos dar direito à vida eterna. Mas como é que um Deus tão grande, tão bom, ele pega um inocente, o seu filho, que não merecia, que não tinha culpa, e derrama sobre ele toda a sua ira? E aí as pessoas, ao não entenderem a soberania de Deus, não entendem isso. A nossa mente fraca, humana, não consegue entender como Deus derrama a sua ira sobre o seu próprio Filho para dar salvação, vida eterna a miseráveis pecadores. Nós vemos que Jesus Cristo, ele suportou na cruz a ira de Deus pelos nossos pecados. Talvez Filipe tenha usado também outras passagens das Escrituras. A Bíblia não diz. No entanto, seja qual for a passagem usada, ele falou ao homem sobre Jesus Cristo crucificado, ressuscitado e elevado ao céu como o único salvador do justo julgamento de Deus. Ele também deve ter explicado que nós precisamos depositar a nossa fé em Deus como nosso Salvador pessoal. O eunuco preparado por Deus respondeu com fé. A fé para a salvação. Muitas pessoas dizem: eu creio em Deus. Você pode crer em Deus porque você precisa de um milagre. Você pode crer em Deus porque você sabe que Ele criou os céus e a terra. Toda a criação foi feita por Ele. Mas para a salvação, a fé especial para a salvação, ela tem que ser colocada no coração do homem por Deus. O homem por si próprio, ele não tem a fé para ser salvo.
Está escrito na palavra de Deus. Deus soberanamente toma a iniciativa na evangelização do mundo. Ele usa a sua palavra para penetrar a mente e o coração dos pecadores. Ele também usa cristãos obedientes. Deus trabalha soberanamente no coração dos pecadores. Eu não posso deixar parar aqui a pregação sem ler este versículo de Romanos 3, 10 e 11. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 53 e 6 de Isaías, todos nós andávamos desgarrados. E aí o versículo, o último versículo que eu quero ler nessa noite. Efésios 2, do 8 ao 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Olha o que diz Efésios 2, 8 ao 9. Ninguém pode orgulhar de tê-la. Porque aqui as pessoas dizem, ao não saber interpretar o versículo, diz, pois pela graça de Deus vocês são salvos. Olha, a salvação é um presente de Deus. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que a fé que você recebe no coração para a salvação é um presente de Deus. Nós vamos orar neste momento pela família da Antônia e Ruth Silva, que pediu oração. Amém? Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, eu te agradeço, meu Deus, por esses momentos. Senhor, já oro, meu Pai, neste momento pela vida da Antônia, toda a sua família, da Ruth Silva. Ó Deus, também eu já oro pelo Eduardo também, Senhor, toma a vida dele em tuas mãos. Ó meu Pai, eu já oro e te apresento, se houver algum enfermo, que o Senhor venha fazer o teu querer, curar conforme a tua vontade e venha agir nessas vidas. Eu também oro, Senhor, pelas pessoas que ouviram a tua palavra. Ó Deus, se por acaso, ó Pai, essas pessoas que estão ouvindo, houver no meio delas os teus escolhidos, ó Pai, eleitos para a salvação, que essa tua palavra venha fazer efeito no coração dessas pessoas, que a tua palavra venha agir, para que essa pessoa venha se chegar a ti, que o teu Espírito Santo venha falar aos corações, que tenha vindo falar através da tua palavra. Ó Deus, obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. E se você foi tocado pelo Espírito Santo através dessa palavra, glorifique ao Senhor, porque o Senhor te escolheu. O Senhor, Ele te chamou. Amém? Que Deus abençoe. Já foi? Deixa, pode deixar. Eu acho que dá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fechando assim a porta do meu coração. Não era o meu orgulho, a inimidade. Amanhã você vai fazer, eu acho que a mensagem. Eu desprezasse essa ovação. Amanhã estaremos aqui de volta novamente com mais um programa Voz Apostólica, né? Já agradecemos a todos os amados irmãos e amigos que ouviram aí. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E amanhã estaremos aqui, né? O pastor Edivan já está avisando ali que vamos estar trazendo a segunda parte dessa mensagem, né? Uma palavra de Deus para o teu coração. E amanhã estaremos aqui de volta em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a sua vida grandemente, a sua família, abençoar a sua casa. Eu agradeço a Deus pela vida do cantor Adailton César, que está aqui conosco, né, que participou do programa Voz Apostólica, Rosilda Barbosa, Elza Maria, Patrícia Leite, né, Eduardo Ventura, e ele vai estar aqui amanhã novamente conosco, né, o cantor Adailton César, aqui no programa Voz Apostólica. Né? Então, que Deus abençoe sua vida. Obrigada pela audiência, que o Senhor continue abençoando você grandemente. Deus abençoe.
Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Fiquem na paz. Até amanhã. Em nome do Senhor Jesus.